Quem é o atacante argentino apontado pela imprensa hermana na mira de Palmeiras e Flamengo? O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes e fala também sobre os privilégios de Memphis Depay no Corinthians. Já no São Paulo, vários casos de indisciplina e a promessa de que a partir de agora a coisa será diferente. Preciso te atualizar também sobre Neymar com noite de herói e vilão. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças, Jorge Sampaoli, Vinícius Júnior, Rodrigo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola dessa quinta-feira. Vou em jogos do Campeonato Brasileiro, preciso de 3 resultados. Da vitória do Cruzeiro ou do empate contra o Juventude, da vitória do Bahia ou do empate contra o Fortaleza, da vitória do Ceará ou do empate contra o Internacional. A odd de 1,93 e o melhor vem agora, esse bilhete já está pronto. Para você pegar sem ter que procurar jogo nenhum, só clicar no link do comentário fixo, clica, faz seu cadastro, preenche todos os seus dados na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece para você. Combinado? Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o Grêmio deu um bico na chance de rebaixamento depois de vencer o Vasco da Gama por 2-0 dentro de casa. O tricolor foi a 43 pontos e agora está mais na briga pela pré-Libertadores do que contra o rebaixamento. Já o Vasco perdeu a 4ª partida consecutiva. Eram 4 vitórias seguidas, agora 4 derrotas seguidas. Nesse período de 4 derrotas, 1 gol marcado e 10 sofridos. Bora contar que Fernandinho, ex-jogador da seleção brasileira, anunciou nas últimas horas sua aposentadoria. Ele encerra no futebol aos 40 anos de idade e não jogava desde o fim do ano passado, quando caiu junto do Atlético Paranaense para a Série B. Já Matheus Henrique é a boa novidade do Cruzeiro para a partida contra o Juventude na noite dessa quinta-feira em Caxias do Sul. O Cruzeiro que tem desfalques importantes, como os de Matheus Pereira, Christian Arroio e Wallace. Preciso falar agora sobre a noite de Neymar. Ora vilão, ora herói. O atacante que pretende jogar a próxima Copa do Mundo era o herói da vitória parcial do Santos contra o Mirassol, um golaço. Olha lá Romário, que abriu o placar a favor do Peixe. Santos e Mirassol se enfrentavam na Vila e o Santos precisava vencer para abrir distância em relação ao Vitória que tinha empatado contra o Palmeiras. Mas o mesmo Neymar, no segundo tempo, acabou cometendo o pênalti bobo em Reinaldo. Reinaldo converteu o pênalti e a partida terminou empatada em 1-1. Santos ainda desperdiçou boas chances para sair com a 2ª vitória consecutiva. Vale a lembrança de que o Peixe vinha de triunfo contra o Palmeiras por 1-0. Com o resultado de empate, distância entre Santos e Vitória se manteve em 1 ponto. Com o Santos com 37 pontos, o Vitória, o primeiro na zona do rebaixamento, com 36. Eles também encostaram no Internacional, que tem os mesmos 37 pontos do Santos, mais um jogo a menos. O Inter visita na noite dessa quinta-feira o Ceará, lá no Castelão, em Fortaleza. Importante registrar que o Inter tem vantagem em relação ao Santos. Eles têm o mesmo número de vitórias, mas no saldo de gols o Inter tem -9 e o Santos -14. Em relação ao Vitória, Santos e Internacional têm uma vitória a mais do que o rival. E aí, só para completar essa curiosidade, no final de semana temos Internacional e Santos em Porto Alegre, enquanto o Vitória recebe o Sport já rebaixado. Preciso te atualizar agora com uma informação exclusiva sobre Vinícius Júnior e Rodrigo. Os 2 atacantes que andam em pé de guerra no Real Madrid com o Xabi Alonso foram especulados como possíveis reforços do Chelsea. Virou moda, né? Qualquer jogador que pretende sair do seu clube e tem algum destaque e é, na teoria, alvo do Chelsea. Mas, conversando com um empresário que tem boa relação com o Chelsea e está entre os maiores do futebol brasileiro, dá para cravar que nem Vinícius Júnior e nem Rodrigo serão contratados pelo Chelsea. Não faz parte do projeto do Chelsea em relação a reforços. O clube inglês tem uma máxima quando vai buscar contratações: jogadores jovens com potencial e salário baixo. Situação bem diferente, por exemplo, da de Vinícius Júnior e Rodrigo. O Vini ganha na casa dos 10 milhões de reais por mês, Rodrigo um pouco abaixo, mas algo na casa dos 6, 7 milhões de reais. Não faz parte do perfil do target buscado pelo Chelsea. O Chelsea vai tentar encontrar novos atletas como o Endrick, que ele vem no Brasil, até gasta uma grana boa, mas chegam com salário baixo e potencial de construir sua história no futebol inglês. Bora falar agora sobre Jorge Sampaoli. Você sabia que o técnico do Galo tem apenas 7 taças no seu currículo? E que sua última conquista se deu há 5 anos.
vou ser mais preciso, há 5 anos, 2 meses e 21 dias. A última volta olímpica de Jorge Sampaoli foi com o próprio Atlético Mineiro no título do Campeonato Mineiro de 2020, título disputado contra o Tombense no dia 30 de agosto. Desde então ele já passou por Olympique de Marselha, Sevilha, Flamengo e Rennes e não conseguiu títulos. Nesse sábado contra o Lanús em Assunção, no Paraguai, Sampaoli vai ter a chance de conquistar mais um título e quebrar seu segundo maior jejum sem taças. O maior jejum é do início da carreira, ele assume um primeiro time profissional em 2001 e só acaba se sagrando campeão em 2000, para ser mais preciso, ele assume o seu primeiro time profissional em 2002 e vai conquistar seu primeiro título em 2011, ou seja, depois de 9 anos, a primeira taça à frente da Universidade do Chile. Na Universidade do Chile, inclusive, foi o momento mais mágico da carreira do Sampaoli. Por lá ele conquistou 5 das 7 taças ao longo do currículo, a outra com a Copa América Seleção Chilena em 2015 e a que eu citei do Campeonato Mineiro. Treinador de bastante nome, de muito moral, mas com um currículo de taças bastante pequeno. Seu palpite para Galo e Lanús, já uso espaço para comentário para registrar o que você pensa para o jogo de sábado. Vejo o Atlético ligeiramente favorito. Bora falar agora sobre a noite de vacilos dos líderes. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo fracassaram. O Palmeiras só empatou em 0 a 0 contra o Vitória dentro de casa, aumentando a crise pela falta de resultado. Já são 3 jogos sem triunfo, com 2 derrotas para Mirassol e Santos e um empate contra o Vitória na zona do rebaixamento em pleno Allianz Parque lotado. Palmeiras não teve criatividade, insistiu muito no chuveirinho e foi presa fácil para o time de Jair Ventura, que usou e abusou da tática de se defender. Importante registrar que nesses 3 jogos sem vitória, Palmeiras marcou um único gol, foi na derrota por 2 a 1 para o Mirassol. Já o Flamengo entrou em campo mais tarde com a chance de abrir 5 pontos de vantagem a 4 rodadas do fim. Seria o mesmo que dizer que o Flamengo colocaria uma das mãos na taça, mas o rubro-negro fez péssimo primeiro tempo contra o Fluminense. E saiu perdendo por 2 a 0. O primeiro gol da partida, um golaço do Dulce Acosta, o segundo gol do Serna numa falha do Rossi. Verdade é que o zagueiro jovem do Flamengo recuou mal. Rossi, em vez de deixar a bola sair, foi tentar dominar e permitiu que o Serna roubasse a bola dele e fizesse 2 a 0. Na etapa final, o Flamengo pressionou, chegou ao gol do 2 a 1 com um pênalti cobrado pelo Jorginho, mas não teve forças para buscar o empate. Dessa maneira, mesmo tropeçando em casa contra o Vitória no jogo, na teoria, mais fácil daqui até o fim do campeonato, Palmeiras diminuiu 1 ponto a vantagem do Flamengo. Nova classificação do campeonato tem o Flamengo com 71 pontos, Palmeiras 69 e o Cruzeiro 64, com a observação de que o Cruzeiro ainda entra em campo na noite dessa quinta-feira, visita o Juventude. Fui ver as chances de título de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais. O Flamengo aparece como o favorito, a taça 67% de chances contra 29% do Palmeiras, o Cruzeiro com quase 4%. Hora de falar sobre Palmeiras e Flamengo brigando por um mesmo atacante. Jogador do Boca Juniors chamado Ezequiel Ceballos. Pelo menos é o que garante a imprensa argentina. No início da semana, o site El Crack Deportivo chegou a afirmar que Palmeiras e Boca Juniors discutiriam a possibilidade de uma troca, com o Facundo Torres indo para a Argentina e o Ceballos chegando como reforço do Palmeiras. Nas últimas horas, outro jornalista argentino cravou que Ezequiel Ceballos é alvo do Flamengo. Importante registrar que 3 dias atrás, o gerente de scout do Flamengo esteve vendo Boca Juniors e Tigres na Bombonera. Ninguém sabe ao certo qual o motivo dessa viagem, mas agora a especulação ganha um pouco mais de força. Ceballos vive o melhor momento da carreira dele, são 32 jogos, 6 gols e 3 assistências. Recentemente fez gol e deu assistência na vitória do Boca Juniors contra o River Plate, atleta avaliado em mais ou menos 6 milhões de euros. Atua como ponta, pode jogar pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. A pergunta que eu deixo para você: seu time, Palmeiras ou Flamengo, precisa de reforço para o ataque? Já uso o espaço para comentário e registra a sua opinião. E a diretoria do São Paulo está muito incomodada com os vários atos de indisciplina observados ao longo da temporada no CT da Barra Funda. A avaliação é de que faltou pulso e disciplina para os gestores do departamento de futebol. Vou contar alguns dos causos que acabaram sendo descobertos recentemente e que incomodaram demais ao presidente Júlio Casares e aos mais próximos. Foram vários os casos de atletas que chegaram atrasados para treinos. Houve também um episódio em que um funcionário chegou sem nenhuma condição de trabalho e acabou sendo acobertado pelos outros em vez de ser punido, com uma multa ou até com a demissão.
Todos esses atos foram constatados, debatidos com atletas e funcionários, e a promessa do São Paulo é de que a partir de agora não vai mais ser permitido qualquer ato de indisciplina, sob o risco de multas pesadas. A promessa de que com direitos de imagem em dia, São Paulo não vai mais tolerar atos de indisciplina ou casos de descompromisso. A impressão que se tem é que está tudo muito fácil, muito cômodo para os atletas. E uma das percepções é de que toda essa morosidade e aceitação em relação às coisas faz com que os atletas se contundam mais e demorem mais para se recuperar. Vale a lembrança de que o Tricolor teve 73% do seu elenco frequentando o departamento médico em pelo menos uma oportunidade desde o início do ano. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que o Tricolor enfrenta o Corinthians na noite dessa quinta-feira com 12 desfalques. O único que se recuperou é Pablo Maia. As baixas são Caleri, Rian Francisco, André Silva, Luan, Marcos Antônio, Oscar, Arboleda, Lucas Moura, Dineno, Rodriguinho, Enzo Dias e Wendel. E Memphis Depay tem privilégios dentro do Corinthians. Na semana passada, Marcelinho Carioca revelou que Rodrigo Garro procurou dirigentes do Corinthians para reclamar que somente Memphis Depay não tinha problemas com salários, direitos de imagem e luvas. Os atrasos aconteciam para todo o elenco, menos para o Memphis Depay. O que não é verdade. Hoje o Corinthians deve 23 milhões de reais ao Memphis, deve também a outros atletas, mas cifras bem menores, até porque os jogadores ganham bem menos do que o holandês. O ponto é, apesar de não receber como os colegas, o Memphis tem sim um tratamento diferenciado e alguns privilégios no dia a dia. Você quer um exemplo? Jogadores reclamam demais do fato de o Memphis já ter faltado 2 vezes e em nenhuma das 2 ter sido multado. A última foi bem triste para os atletas. O Memphis tinha ido ao Rio de Janeiro para compromissos pessoais e havia alugado um helicóptero que o traria de volta. Alegando que houve mau tempo no Rio de Janeiro, ele não conseguiu embarcar do Rio e faltou ao treino. Não recebeu qualquer punição. Outros atletas do Corinthians, em situações similares de falta, acabaram por entrar na caixinha, que é aquela multa paga aos próprios jogadores. Memphis Depay também tem outros privilégios, como por exemplo poder escolher a poltrona que quer viajar no avião, nos voos que levam o Corinthians, ou também um assento nos ônibus que levam o Corinthians para os deslocamentos, por exemplo, como para o aeroporto. O Memphis é o único que tem direito a escolher a cadeira. E é o Fabinho Soldado, o executivo de futebol do Corinthians, quem garante esse conforto, essa comodidade ao atacante holandês. O Fabinho, inclusive, é apontado por vários dos atletas como faz tudo do Memphis Depay. Afinal de contas, se o Fabinho permanece no Corinthians, apesar da pressão da diretoria pela demissão do executivo de futebol, ele só ficou porque o Memphis exigiu a permanência do executivo, do dirigente, pelo menos até dezembro. Só para completar, importante registrar outra reclamação dos jogadores. Eles alegam que o único que pode telefonar direto para o presidente para qualquer problema é o Memphis Depay. Outros jogadores que queiram falar com o presidente precisam comunicar o fato para o Fabinho Soldado, que tenta marcar um encontro entre o presidente e os jogadores em questão. E você, o que pensa sobre tudo isso? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau!